Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Caros colegas, a terapêutica hormonal da menopausa é um tema que continua a gerar dúvidas, receios e decisões difíceis na prática clínica. A discussão é relançada agora por um grande estudo observacional publicado esta semana no British Medical Journal. Um estudo que avaliou a associação entre a terapêutica hormonal da menopausa e a mortalidade a longo prazo. A terapêutica hormonal da menopausa, de certa forma, tem sido um tema recorrente e controverso nas últimas décadas e marcado por diferentes fases e leituras da evidência científica. Nos anos 80 e 90, esta terapêutica até esteve com alguma frequência associada à prática de estratégias de disease mongering, quase rotulando como doença aquilo que é uma fase natural da vida da mulher, a entrada na menopausa. Este enquadramento contribuiu para uma prescrição intensa nessa altura e até pouco seletiva desta terapêutica. Depois, em 2002, tudo mudou com os resultados do Women's Health Initiative, um grande ensaio clínico randomizado que incluiu mais de 16 mil mulheres pós-menopáusicas sem histerectomia. Esse estudo na altura foi interrompido precocemente devido a um aumento de risco de cancro da mama, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e eventos tromboembólicos nas mulheres sob terapêutica hormonal, em comparação com placebo. Após estes resultados deste estudo do Women's Health Initiative, a utilização desta terapêutica diminuiu consideravelmente e, digamos, praticamente por todo o mundo. Contudo, importa salientar que a maioria das mulheres incluídas nesse estudo não se encontrava em perimenopausa. A idade média das participantes foi de 63 anos no momento da inclusão no estudo, o que gera dúvidas sobre a aplicabilidade dos resultados obtidos neste estudo a mulheres mais jovens e sintomáticas. Atualmente, o debate reacende-se com uma nova evidência, colocando novamente a questão central de como avaliar o balanço entre os potenciais benefícios e os potenciais riscos da terapêutica hormonal da menopausa. Vamos então ao estudo que queremos partilhar convosco hoje e publicado então esta semana. O objetivo principal deste estudo foi perceber se a utilização da terapêutica hormonal da menopausa está associada a um aumento da mortalidade por todas as causas e por causas específicas, nomeadamente causas cardiovasculares e causa oncológica. Esta questão é altamente pertinente, como já referi, sobretudo após décadas de redução da prescrição desta terapêutica influenciada pelos resultados do Women's Health Initiative, que, no fundo, marcaram profundamente a nossa prática clínica. Apesar da eficácia clara da terapêutica hormonal no controle dos sintomas vasomotores e na melhoria da qualidade de vida, persistia aqui uma lacuna importante de evidência científica em contexto de vida real, com seguimentos longos e populações amplas. A metodologia deste estudo é realmente muito interessante e, de certa forma, vem na linha daquilo que temos vindo a partilhar, nomeadamente no último episódio, em que focámos a eventual relação da exposição prolongada aos inibidores da bomba de prótons e o risco de cancro gástrico. Há aqui aspectos similares na metodologia. Este foi um estudo de coorte nacional, baseado então nos registros da população dinamarquesa, que incluiu mais de 876 mil mulheres.
seguidas a partir dos 45 anos de idade até 2023. Foram excluídas mulheres com contraindicações para terapêutica hormonal, com utilização prévia desta terapêutica ou com ofurectomia bilateral antes dos 45 anos de idade. A exposição foi definida como utilização da terapêutica hormonal sistémica da menopausa, identificada através dos registros de prescrição e registros de levantamento na farmácia. O outcome principal foi a mortalidade por todas as causas, com análises adicionais para mortalidade cardiovascular, mortalidade de causa oncológica e ainda outras causas. Os autores recorreram a modelos de regressão ajustados para múltiplos fatores de confundimento clínicos e sociodemográficos e realizaram também uma análise comparativa entre irmãs. E, mais uma vez, a metodologia aqui é realmente relevante e o cuidado que os autores tiveram em analisar os dados com base em dados do mundo real é realmente impressionante. E também a dimensão da amostra. E, mais uma vez, como estamos a lidar com dados de registros efetuados ao longo do tempo, de elevada qualidade, por exemplo, um dos vieses que logo aqui se evita é o viés de memória. Vamos então ao essencial dos resultados. E desta vez eu vou apresentar os resultados seguindo um registro de pergunta-resposta. Então, primeira pergunta: a terapêutica hormonal afeta ou não a mortalidade global e por causas específicas? Os resultados mostram que globalmente a utilização da terapêutica hormonal da menopausa não esteve associada a um aumento de mortalidade por todas as causas. Verificou-se um hazard ratio ajustado de 0,96, ou seja, dado que este valor é inferior a 1, até, no fundo, indica que as mulheres expostas à terapêutica hormonal da menopausa tiveram um risco inferior de mortalidade por todas as causas, cerca de 4%. Portanto, até parece ter havido aqui um ligeiro efeito protetor associado à terapêutica hormonal da menopausa. Também não se observou um aumento consistente da mortalidade cardiovascular ou da mortalidade por causa oncológica. Outra pergunta: existe aumento de risco de cancro da mama ou de doença cardiovascular? Ora bem, em relação a este aspecto, é importante sublinhar que este estudo avaliou a mortalidade e não a incidência. E esta é uma diferença em relação ao Women's Health Initiative. Não se observou neste estudo um aumento da mortalidade por cancro, incluindo cancro da mama, nem da mortalidade cardiovascular nas mulheres utilizadoras da terapêutica hormonal. Estes resultados são particularmente tranquilizadores quando se discute o risco global com as nossas pacientes. Qual é o efeito em mulheres submetidas a ofurectomia bilateral? Nas mulheres submetidas à ofurectomia bilateral entre os 45 e os 54 anos de idade, a terapêutica hormonal associou-se a uma redução significativa da mortalidade, uma redução entre 27% a 34%. E este é um dos achados mais consistentes e clinicamente mais relevantes deste estudo, pois aqui a terapêutica hormonal parece mesmo conferir um efeito protetor. A via de administração da terapêutica hormonal da menopausa fará alguma diferença? Os resultados parecem indicar que sim. A via transdérmica esteve associada a uma menor mortalidade por todas as causas quando comparada com a via oral, reforçando a importância da escolha da via na prática clínica atual. No fundo, com a via transdérmica tivemos um hazard ratio ajustado de 0,85, enquanto que na via oral o hazard ratio foi de 0,98. Portanto, com a via transdérmica verificou-se uma redução superior de mortalidade por todas as causas. Este estudo incluiu uma análise comparativa entre irmãs. E este também é um aspecto muito relevante deste estudo. Os autores realizaram uma análise entre irmãs discordantes para a exposição à terapêutica hormonal da menopausa, ou seja, pares de irmãs em que uma utilizou a terapêutica hormonal e a outra não. A comparação entre irmãs permite controlar melhor fatores genéticos e ambientais partilhados, como predisposição familiar para doença cardiovascular ou oncológica,
nível socioeconómico de base e estilos de vida adquiridos precocemente. É uma estratégia metodológica robusta para reduzir confundimento residual em estudos observacionais. E os resultados desta análise foram consistentes com os da coorte global. Mesmo quando comparadas apenas irmãs, a utilização da terapêutica hormonal da menopausa não se associou a aumento da mortalidade por todas as causas, nem a aumento da mortalidade por causas específicas. Isto reforça a robustez das conclusões principais deste estudo e reduz a probabilidade de que os resultados sejam explicados apenas por diferenças de base entre mulheres que usam e não usam terapêutica hormonal. Para a nossa prática clínica, esta análise acrescenta confiança aos resultados. Sugere que a ausência de aumento de mortalidade associada à terapêutica hormonal se mantém mesmo após um controle mais rigoroso de fatores familiares e genéticos. E então, perante esta nova evidência científica, como conciliar estes resultados com os resultados anteriores, nomeadamente do Women's Health Initiative? Mais uma vez digo que é fundamental sublinhar que este estudo não avaliou a incidência de cancro da mama. A evidência prévia, nomeadamente do Women's Health Initiative, sugere que alguns esquemas, sobretudo estrogênio associado a proestrogênio contínuo, podem aumentar a incidência de cancro da mama. No entanto, este grande estudo do mundo real mostra que esse eventual aumento de incidência não se traduziu num aumento da mortalidade por cancro. O Women's Health Initiative foi um ensaio clínico randomizado com mulheres mais velhas, muitos anos após já terem entrado na menopausa e com esquemas hormonais hoje pouco utilizados. Este estudo do BMJ reflete a prática clínica contemporânea com início mais precoce da terapêutica e diferentes vias de administração e regimes terapêuticos individualizados. De certa forma, mais do que contraditórios, os dois estudos são complementares. O Women's Health Initiative alertou para riscos reais em contextos específicos. O estudo, agora publicado no BMJ, mostra que na prática clínica atual, a terapêutica hormonal da menopausa não se associa a aumento da mortalidade e pode até trazer algum benefício para certos subgrupos das nossas pacientes. Em jeito de mensagem final, podemos dizer que a terapêutica hormonal da menopausa não deve ser nem demonizada nem banalizada. Como tudo o que fazemos na nossa prática clínica, esta terapêutica deve ser prescrita de forma individualizada, com decisão médica partilhada, distinguindo claramente incidência de mortalidade, considerando a idade das nossas pacientes, o tempo desde a menopausa, a via de administração e contexto clínico da mulher. Podemos dizer que este estudo, até pela sua qualidade e robustez metodológica, acrescenta aqui uma peça fundamental à evidência científica que dispunhamos até agora e provavelmente ajudar-nos-á a devolver aqui algum equilíbrio e algum rigor e serenidade à conversa com as nossas pacientes sobre terapêutica hormonal da menopausa. Caros colegas, espero que este tema e este estudo vos seja útil e, como sempre, muito obrigado por nos ouvirem. Se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.